Vamos lá, pessoal, dar continuidade às nossas questões aí de fatoração. A gente vai resolver mais uma de trinômio quadrado perfeito e depois nós vamos para trinômio de segundo grau, tá certo? Vamos agora aqui para a lousa. x2 menos 10x mais 25. Ora, x2 menos 10x mais 25 são três termos. Se são três termos, o que é que você faz? Você desconfia que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se for um trinômio quadrado perfeito, é porque existe uma expressão que elevada ao quadrado dá esse trinômio. Nosso objetivo, primeiro provar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se for, nosso próximo objetivo é descobrir qual é a expressão que elevada ao quadrado dá o trinômio. Rivelino, como é que eu provo que isso aí é um trinômio quadrado perfeito? Como é que eu mostro? Tira a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada de x2 é x. Tira a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 25 é 5. Pega o primeiro e o último, multiplica por 2. 2 vezes x vezes 5. 2 vezes x vezes 5 dá 10x. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Como 10x é exatamente esse termo do meio, então você garante que essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Se essa expressão é um trinômio quadrado perfeito, então não tenha dúvida. Quem é que vai ficar aqui dentro do parênteses? A raiz do primeiro, x, a raiz do último, 5. E o sinal entre eles, Rivelino? É o sinal que tiver aqui. Ó. Como aqui tem um sinal de menos, você coloca menos. Então, x2 menos 10x mais 25 tem como forma fatorada x menos 5 ao quadrado. Então, desenvolvendo isso aqui, x menos 5 ao quadrado, você vai encontrar exatamente este trinômio. Joia? Então, vamos para a próxima. Trinômio do segundo grau. Então, você tem x2 mais 10x mais 16, x2 mais 16x mais 55. Vamos lá. x2 mais 10x mais 16. Rivelino, já sei. São três termos. Eu desconfio logo que isso aqui, ó, é um quadrado perfeito. Joia. Se for um quadrado perfeito, é porque existe uma expressão que é elevada ao quadrado dá essa daqui, dá esse trinômio. Qual é o nosso passo? Primeiro, mostrar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu mostro? Tira a raiz quadrada do primeiro, x2, dá x. Tira a raiz quadrada do último, 16, dá 4. Vou multiplicar essas duas raízes por 2. Então vai ficar 2 vezes x vezes 4. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x. Epa, Rivelino, 8x, mas o termo do meio aqui não é 8x, são 10x. Sim, agora? Bem, agora você chegou a uma conclusão. Esta expressão, esses três termos, não são um quadrado perfeito, um trinômio quadrado perfeito. Quer dizer que, tirando a raiz quadrada do primeiro, a do último, multiplicando por 2, se não der o termo do meio, é porque a expressão não é um trinômio quadrado perfeito? Exatamente. Se não é, então não existe uma expressão que é o quadrado dela. Mas, Rivelino, toda vida que você diz que fosse três termos, se fosse três termos, começasse tentando um trinômio quadrado perfeito. Realmente eu disse. E você está fazendo certo. Tentou um trinômio quadrado perfeito. Não deu certo, você vai ter que partir para outro método. E que outro método vai ser esse? Vamos apagar aqui que eu vou mostrar. Então, isso aí não é um trinômio quadrado perfeito. Rivelino, se não é um trinômio quadrado perfeito, eu já sei. Vai ser um trinômio do segundo grau. Exatamente, garoto. Você vai usar agora os conceitos de trinômio do segundo grau. Se isso aqui é um trinômio do segundo grau, então qual é a forma fatorada de um trinômio do segundo grau?
Bem, a forma fatorada de um trinômio do segundo grau é x2 mais 10x mais 16. Se isso aqui é um trinômio do segundo grau, a forma fatorada vai ser a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Onde x é a incógnita, né, ó, da equação, x1 e x2 são as raízes. Ah, Rivelino, então eu tenho que trabalhar como se fosse uma equação do segundo grau. Exatamente. Você vai pegar esse trinômio, x2 mais 10x mais 16, vai igualar a zero e vai encontrar as raízes. Vamos lembrar como é que eu acho as raízes de uma equação do segundo grau? Primeiro passo, A, B e C. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. A é o coeficiente de x2, que vale 1. B é o coeficiente de x, que é 10. E C é o termo independente, 16. Então, eu já encontrei A, B e C. Segundo passo, encontrar o valor de delta. Delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, delta é igual. B ao quadrado. Quem é B? O B é 10. Então, fica 10 ao quadrado. Nem precisava colocar esse parênteses, tá certo? Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 16. Então, delta é igual. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, 100. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, delta é igual. 100 menos 64, 36. Então, primeiro passo, encontrar os coeficientes, A, B, C. Segundo passo, encontrar o valor de delta. Terceiro passo, Rivelino. Terceiro passo, utilizar a fórmula de Bhaskara. X igual A menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Então, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Logo, x igual menos b. Quem é o b? O b é o coeficiente, né? Então, vale 10. Vai ficar menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? Delta 36. Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes A. O A é 1. Então, fica 2 vezes 1. Daqui você tira que x é igual a menos 10 mais 6 dividido por 2. Isso aqui a gente está calculando x1, tá certo? Menos 10 mais 6 dividido por 2. Logo, x1 é igual. Menos 10 mais 6 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Já encontrei a primeira raiz. Primeira raiz, menos 2. Agora vamos calcular o x2. x2 é igual menos 10, menos 6, agora por baixo, né? Dividido por 2. Menos 10 com menos 6 dá menos 16. Dividido por 2, daqui eu tenho que implica, né? Implica que x2 é igual menos 16 dividido por 2, menos 8. Joia? Então, x1 vale menos 2, x2 vale menos 8. Rivelino, e agora? Bem, agora vamos escrever na forma fatorada.
Como é que eu escrevo na forma fatorada essa expressão? x2 mais 10x mais 16. Então, x2 mais 10x mais 16 vai ser igual a A. Quem é o A? O A é 1, que multiplica x menos x1, x menos x1. Ora, o x1 é menos 2. Com esse menos, vai ficar mais 2. Vezes x menos x2. Então, vai ficar x menos com menos, mais x mais 8. Então, pronto. Está aqui a forma fatorada do trinômio x2 mais 10x mais 16. 1 que multiplica x mais 2 vezes x mais 8. Joia, Rivelino. E agora? Vamos fazer mais um, não? Para entender melhor. x2 mais 16x mais 55. Rivelino, primeiro passo é você verificar se é ou não um trinômio quadrado perfeito. Se for, beleza, mais fácil para você. Se não for, vai ter que usar o trinômio do segundo grau. Então, vamos lá. Tira a raiz quadrada do primeiro, x2, dá x. Tira a raiz quadrada do último, 55. Ora, raiz quadrada de 55 não tem exata, né? Não é uma raiz quadrada exata. Então, fica do jeito que está mesmo. Raiz quadrada de 55. Se você multiplicar por 2, ó, 2 vezes x vezes raiz quadrada de 55, não deu o termo do meio. Se não deu o termo do meio, é porque essa expressão ela não é um quadrado perfeito. Se ela não é um quadrado perfeito, então você vai ter que partir para o trinômio do segundo grau. Joia? Então, vamos lá. Mas nunca esqueçam de primeiro tentar, né? Ó, se é um trinômio quadrado perfeito. Que aí, se for, fica mais fácil para você. Vamos lá. Trinômio do segundo grau. Como é que eu resolvo? Primeiro passo. Encontrar os coeficientes, tá certo? Vamos escrever aqui. Primeiro passo. Encontrar os coeficientes. Então, primeiro passo. A, B e C. O A é 1, o B é 16, o C é 55. Segundo passo, calcular o valor de delta. Quem é que vai ser delta? B2, 16 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, 55. Estou fazendo direto. B2 menos 4AC. Então, delta é igual. 16. 16 ao quadrado. Quanto é que dá 16 ao quadrado? Vamos fazer. 16 ao quadrado ó, é 16 vezes 16. Então, dá 96 com 16, 256. É importante nós termos esses valores já na cabeça, tá certo? Eu faço porque, às vezes, algum aluno pode ter dificuldade, pode não lembrar, mas é importante que você tenha esses valores na cabeça. Então, 16 vezes 16, 256. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 55, 220. Logo, o delta é igual. 256 menos 220, 36. Pronto, já achei o valor de delta. E agora, velho, vamos para o terceiro passo. Fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. X igual. Menos B. O B é 16, então vai ficar menos 16. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 36, 6. 2 vezes A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Joia, Rivelino. E agora? Bem, agora vamos achar x1 e x2. x1, x2.
Como é que eu acho x1? Vamos lá. Menos 16 mais 6 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Menos 16 com menos 6 dá menos 22. Menos 22 dividido por 2 dá menos 11, tá certo? Joia, Rivelino, achei as duas raízes, menos 5 e menos 11. Agora é só escrever o trinômio lá na forma fatorada. Como é que fica? A forma fatorada dessa expressão aqui vai ser A, quem é A? 1, que multiplica x menos x1. X menos x1, ó, x1 é menos 5. Com esse menos, vai ficar mais 5. Vezes x mais 5, né? Ó, vezes x menos x2. O x2 é menos 11. Com esse menos aqui, ó, vai ficar mais 11. Então, qual é a forma fatorada de x2 mais 16x mais 55? Vai ser 1 que multiplica x mais 5 vezes x mais 11. Tá certo? Então, pessoal, com isso a gente termina essa parte de trinômio quadrado perfeito e de trinômio do segundo grau. Tá certo? É importante que vocês percebam a diferença. O trinômio do segundo grau, trinômio quadrado perfeito, gera uma expressão que é o quadrado desse trinômio, e o trinômio do segundo grau não tem como você gerar uma expressão que é o quadrado dele. Você tem que fazer pelas raízes de uma equação do segundo grau. Tá certo? Então a gente volta daqui a pouco para resolver questões sobre a soma e diferença de cubos. Então até daqui a pouco. Valeu, pessoal.